Oi, gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 20 de junho de 2025. Eu não sei se é início do inverno. Até vou dar uma olhadinha no calendário. Eu sou a Melissa, sou dona aqui do canal. Daí eu vou ler um trecho de um livro sobre o Egito. Deixa eu ver se é um dos calendários fala. Deixa eu ver. Não, dia 21, então começa no sábado, inverno. Estamos no último dia do outono. Ótimo. Eu sou cristã, uma pensadora, sou escritora também. Esse livro é bastante interessante. À primeira vista que eu peguei com aquele preconceito de que é o inimigo do povo de Deus, né? Daí tem aquela invólucro da múmia, né? Aquela, não sei se é estátua ou se é a parte de fora onde depositavam as múmias, enfim. E quase tudo que eu sei do Egito é da Bíblia, né? Só que conforme eu vou lendo este livro, eu acho muita coisa de nós, de várias épocas nossas, né? Da história, mesmo cristã. E mesmo tem muitas características deles no povo de Deus, sabe? E isso fala muito comigo sobre, eu digo, características depreciativas, não em relação a uma religião, a um povo específico, mas a humanidade. Características tanto boas quanto ruins, entendeu? Ou características de elevação e de depreciativas, né? Baixas. Enfim, é isso. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Página 53, o livro se chama O Antigo Egito. A sorte madrasta da infantaria. Vou falar agora das desgraças do soldado de infantaria, escreveu o antigo escriba. Isso é um egípcio da época mesmo escrevendo sobre a vida dele. Olha só. É acordado quando ainda resta 1 hora para dormir. Fazem-no andar. Desculpa, parece que é um escriba, quer dizer, um escritor da época que escreve sobre o soldado de infantaria. É acordado quando ainda resta 1 hora para dormir. Fazem-no andar como um jumento e trabalha até que o sol se esconda atrás da escuridão da noite. Tem fome e seu estômago dói. É um morto em vida. Mas, amedrontado e pedindo a seu Deus, vem e salva-me, lutava. Lutava com clavas, punhais e lanças, em campos cheios de carros de guerra e de flechas de ponta de bronze. Entre uma batalha e outra, um soldado comia bastante bem, mas, nas horas de ação, segundo diziam, a sua comida é a relva do campo, como a de qualquer cabeça de gado. Os soldados, adestrados desde a infância,
viviam presos nos quartéis e eram surrados com socos. Mais tarde, podiam viver com as famílias no intervalo das campanhas. Outros, estrangeiros, serviam como mercenários ou eram forçados a entrar para o exército depois de capturados. Em 1190 a.C., quando os povos do mar em migração, inclusive o Sherden, mostrado ao alto, enfim, não sei o que é Sherden aqui, ao alto tem um desenho, né, de dois homens lutando. Enfim, vamos ver aqui. Atacaram um país, o exército egípcio foi acrescido de companhias de mercenários Sherdens. Enfim, eu não sei se esses Sherdens é um povo. Ó, os moços das classes superiores, que eu achei muito interessante esse parágrafo final aqui. Os moços das classes superiores costumavam alistar-se no corpo de carros de guerra organizados separadamente. Alguns deles compravam seus carros e os levavam para casa a fim de exibir, antes da batalha, sua perícia em dirigi-los. Então, uma coisa é o soldado comum, é o soldado de infantaria que passa por enfrentamentos reais, batalhas reais, necessidades, faltas, fome mesmo no estômago, falta de recursos ali. A outra coisa são moços das classes superiores que se alistavam no exército para se exibirem. Eles compravam carros e levavam para casa, porque o carro era deles. E tinham aulas, né, para aprender a dirigir esses carros. E eles, na hora da batalha, eles apareciam. Vejo até, sabe aquele vento? Nem aqueles filmes que a hora que chega geralmente é a vilã, né? Que aparece com aquele vento, toda sedutora, assim, salto alto, e eles aparecendo com esse vento aí, o carro chegando, o soldado de infantaria implorando a Deus, né? E não importa que é o Deus deles, né? De todo o coração, que o salve da morte, porque ele está fraco, faminto, e ele tem que lutar daquela forma, né? Porque eles só comiam nos períodos de descanso. Na hora mesmo da batalha, a comida deles era a relva dos campos, como das vacas e dos bois, né? E aí eles apareciam só para figurar na batalha. De fato, eles não faziam nada, só para se exibir, e depois voltavam para casa ilesos. Aqui fala mais coisas, né? Aqui fala sobre, olha aqui, viviam presos nos quartéis e eram surrados com socos. Tortura, né? Eu lembro quando eu era adolescente de vários episódios, acho que inclusive aqui no meu estado, de rapazes que morreram torturados, né? Durante a fase de alistamento. E que era horrível, né? Em alguns casos tem, além de depoimentos, tem, não sei se teve vídeos também, enfim, alguma prova, mas ao longo da minha vida eu vi vários episódios desses.
choques, enfim. E aqui, olha que interessante, tão antigo isso aqui, né? E relata o mesmo problema da tortura, né? Surrados com socos, viviam presos nos quartéis. Isso quem escreve é um escriba. E parece que as características são sempre as mesmas da sociedade. É o que eu falo. É um teatro. Cada vez mais eu tenho certeza que as coisas elas são muito sórdidas, elas são muito de pouca criatividade, né? Parece que a gente muda a vestimenta, a gente muda gírias, mas as coisas elas sempre as peças se encaixam da mesma maneira, né? Eu fico imaginando esse soldado de infantaria lutando, dando a sua vida ali, né? Passando por problemas reais, enquanto aparecem esses carros do nada e começam a se exibir no meio da batalha e não fazem nada, e depois simplesmente eles voltam para casa e eles são os heróis, né? É muito estranho. É tudo muito estranho. E realmente, olha aqui, aí ó, sempre tem mesmo esse carro de guerra, né? Eu não sei que animal que vai à frente. É um cavalo. Aí ó, carro de guerra. Como representado na parede de um antigo templo e o encontrado no túmulo de um nobre à esquerda eram manufaturados com perícia, fortes mas leves, eram feitos de madeira com tiras de metal e cercaduras de couro. A leve roda de raios e o eixo encaixado atrás permitiam aos condutores fazer curvas fechadas e rápidas. Isso a gente sempre vê nos filmes, né? Eu me lembro desse carro de guerra aí mostrando os Césares, né? Não me lembro de aparecer em algum filme sobre o Egito. Mas sim, então, nossa, é um depoimento tão sincero que me toca isso, né? Que expõe uma corrupção, né? Ali. Porque eles realmente, se você olhar assim de fora, você pensa, uau, olha, os heróis, os guerreiros. Você nem olha para o soldado de infantaria. E é ele que faz a diferença. Ele que dá a vida por aquilo, né? E ele dá a vida pelo quê também, né? Por uma ambição, muitas vezes, que é a expansão territorial. Não era necessário, né? Os mansos herdarão a terra, que é uma frase de Jesus. E Jesus, ele é único atemporal. Ontem, né? Eu estava isso no banho, pensando. Todo momento, né? Pensando, enfim. E pensando, uau, Jesus é o único atemporal. Se pegar qualquer outro personagem da Bíblia, ou que mesmo que não seja da Bíblia, é uma pessoa comum. Mas também isso não é, isso é um consenso sórdido também. Além de Jesus, todas as outras pessoas são comuns. Porque eu lembro que alguém já me disse assim, mas algo assim, mas você não é um discípulo, você não é um apóstolo, você não porque Pedro, mas assim, eu e Paulo, eu e Pedro, você e Maria Madalena e Maria, qualquer outra pessoa ali, não há diferença alguma. O único que é diferente é Jesus. Todo o restante
somos iguais. Até Jesus disse, né, que se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, a gente moveria os montes, e também que a gente faria tudo o que ele fez também. Mas ele é único atemporal, né? Ele é único atemporal. Então, por ele ser atemporal, vejo que toda a regra dele, tudo que ele fala é completamente capaz de ser exercido em qualquer época. Agora ou na época do Egito, ou qualquer outra Idade Média. Apenas não foi. É isso que eu tenho desenvolvido, por um bloqueio. Então, assim, bloqueio do quê? Bloqueio do amor, né? Bloqueio. Nós estamos bloqueados para amar as pessoas, até para nos amar e amar a Deus. Então, vocês são luz e sal do mundo. Se vocês não são isso, não salgam a comida do outro, então melhor jogar, lançar ao chão e pisar. Vocês não servem de nada. Então, eu acho que ao longo da história, nós fomos, em maior parte, completamente imprestáveis, né? E a humanidade sempre veio querendo demonstrar poder, né? E esses carros desses moços das classes superiores que ele cita ali, é isso. Eu apareço no campo de batalha e eu mostro meu poder, né? No fundo eu não faço nada. E isso é bem semelhante com que... eu não lembro que trecho bíblico que fala, que vocês jejuam de uma forma hipócrita. O jejum verdadeiro é que ele fala da caridade, né? De ajudar a viúva, o órfão, o necessitado. Jesus fala de pessoas que fazem jejum e ficam com aquela cara de tristeza, quer que todo mundo saiba, né, que está fazendo jejum. Ele fala, não, lava o rosto, faça, né, que são práticas que são feitas apenas para mostrar. Ai, como eu sou santo, como, né? Como ele fala também que muitas vezes as pessoas fazem ofertas para se aparecer. Mais uma vez, como esses moços que apareciam com seus carros. E na verdade não estavam fazendo sacrifício nenhum. Não estavam sofrendo com nada, não estavam fazendo esforço, né? Era pura exibição. Então, eu me lembro agora de Deus estar me mostrando o caso da viuvinha, que ele fala, olha lá essa mulher, essa viúva pobre, deu muito mais do que todos os outros, porque ela deu tudo que ela tinha, os outros deram do que estava sobrando. E é como esse soldado de infantaria, ele deu tudo que ele tinha, ele deu a vida dele. Ele está ali, quase morrendo de fome e pedindo a Deus, dê-me mais um tempo, me ajuda. Enquanto o outro finge que está sofrendo, porque, de certa forma, o sofrimento que parece heroísmo é bonito, né? Não o sofrimento que denota necessidade, né? E ele é o único sofrimento real, o sofrimento que vem da necessidade. O sofrimento como heroísmo, que é esse heroísmo de exibição, o heroísmo que ele procede da ambição desenfreada, né? Que é sobre isso a expansão territorial, a colonização, a neocolonização, as guerras, é tudo sobre isso, sobre esse falso heroísmo, que não é heroísmo de nada, porque os mansos herdarão a terra,
não aqueles que querem dominar o mundo. Aliás, nos desenhos das crianças sempre aparecem isso. Acho que tem um desenho, né, que tem um ratinho que fala: "Ah, eu vou dominar o mundo, eu vou dominar a mente das pessoas". E é isso. Então, todas essas características estão por todos os lados no ser humano, não em um povo específico, uma religião específica, toda a humanidade decaída. E ao mesmo tempo capaz também de pedir socorro, né? Como esse egípcio aí, pedia socorro, morrendo de fome. Que ele não tinha escolha, né? Ele vivia preso ali dentro do exército, porque esses moços das classes superiores, eles ficavam em casa. Então eles davam sua aparição lá de, sei lá, de meia hora ali, davam uma voltinha com o carrinho dele e voltava para casa, que não era opção, entendeu? Do, do soldado de infantaria. Tem mais coisas que eu vejo, mas eu não vou falar não. É bastante óbvio isso, né? Mas eu estava falando muito com vocês sobre as mulheres, né? Que foi os últimos áudios que eu fiz. Aí fui buscar eu queria fotos de várias mulheres ao longo da história, sabe? E aí achei algumas fotos, as primeiras que me apareceram. E todas, na verdade. Vários quadradinhos assim com rosto de mulheres. E aí reconheci rosto de atrizes brasileiras e, enfim, e outras também de outros países, Estados Unidos, enfim. E aí uau, não é isso que eu quero. Eu quero a representação de mulheres comuns. Porque é isso que nós somos, porque é isso que nós somos, né? Então eu queria o comum mesmo, que eu queria a representação da história da mulher, né? Não da minoria. E aí assim eu mostrar uma coisa que não é, que é como esses moços que apareciam com seus carros para se exibir não faz parte do que é, né, a luta em si. E aí eu falei, não. Eu tô vendo a parte da classe trabalhadora, né? E eu vejo esse soldado de infantaria como os trabalhadores, né? Não só daqui do Brasil, de todos os lugares. O lugar onde eu mais trabalhei, que eu permaneci mais tempo trabalhando,
como parte de uma massa, né, trabalhadora, foi no Japão. E, enfim, é a mesma coisa de qualquer outro lugar. O que difere é a maneira como se organiza esse trabalho e as crenças em relação ao que é certo e errado, ao valor do trabalhador, isso tudo influencia muito. Então, a gente tinha momentos na fábrica em que a gente recebia visita dos superiores, né? Vários momentos. E a gente sabia que eles eram superiores porque eles apareciam vestidos diferentes, a gente estava de uniforme, né? Tem os líderes de linha, eles também estão com o mesmo uniforme que a gente, né? Só que eles ficam andando para lá e para cá dentro da linha. São linhas de produção, né? Então ele fica desde a ponta lá em cima até lá embaixo. Então eles ficam para lá e para cá, olhando o que precisa ser ajustado, gritando isso e tal. E quando apareciam essas visitas, né? De vez em quando, às vezes podia ter alguma coisa ali que estava um pouco fora de ordem, né? Um certo caos ali, tipo coisas simples, como uma sujeira no chão, um papel no chão, alguma coisa assim. E, apesar deles, essa visita de superiores parecer com a visita desses carros que aparecem, se exibem, né? Há uma certa diferença, por exemplo, que eu reparei, né, do Japão para cá. Que lá eu vi os superiores pegando nas vassouras, né? Então eles chegavam, se tinha alguma coisa, eles não tinham não tem esse preconceito de que eu sou superior, eu não pego na vassoura, eu não tiro um lixo do chão. Então eles têm essa mobilidade, né? Tanto porque eles acho que nas escolas eles fazem limpeza das salas, né? As crianças desde pequenas limpam as próprias salas de aula, tanto porque eles não têm essa noção de que o chão é inferior para mim, o chão é do pobre, o rico ele nunca agacha no chão, nunca pega nada do chão. Então ele não tem essa noção porque o japonês geralmente está o tempo inteiro no chão. No restaurante a mesinha no chão, ele estuda no chão, a mesa baixinha, né? Então assim ele está sempre em contato com o chão, né? O que dá longevidade para ele, né? Do fato dele sentar no chão, agachar, levantar, que é algo que eu tenho visto como algo importante de você não cortar o laço, que é com esse chão, que é com a terra, a mãe terra, que dá mobilidade também, que tem a ver com a primitividade, com quem nós somos de verdade, com esse nosso lado animal que não pode ser cortado, que é o lado que nos dá saúde, né? Porque tudo aquilo que vai trazendo artificialidade, cadeiras, ficar sentado muito tempo, não, com pouca mobilidade, né? Não andando, usando sempre carros bicicletas elétricas, enfim, evitando a mobilidade, né? E isso traz prejuízo à saúde. Então, eu não sei. Eu acho assim, eu vejo agora a massa trabalhadora e a massa empresarial,
né? Que é aqueles que são como esses carros de guerra que aparecem só para dar uma olhada, ver como que está. Entendeu? E às vezes o áudio fica longo porque eu vou coligando com várias coisas que Deus vai me mostrando. E Deus está me mostrando agora São Francisco de Assis, né? Então o Francesco Berdonari, ele na Itália, lá na Idade Média, ele era da classe superior, né? Ele era muito promíscuo, ele era um rapaz que não pensava nada, só nele mesmo. Eu não sei se ele era filho único, talvez. Mas ele vivia uma vida, ele era um bom vivão, ele vivia uma vida muito boa. Até que um momento teve uma guerra ali, local, ele foi preso, ele passou fome, ele ficou doente, ele ficou à beira da morte. Parece que preso ali ele conheceu um homem que conheceu Jesus, falou de Jesus para ele. E aí ele teve um momento de entrega ali. E aí ele volta para casa todo ferido ainda, fraco, e ele arrependido de toda a vida dele, de prostituição, de, enfim, dos vícios dele, das coisas. Ele se dava muito bem com a mãe dele, né? Mas não se dava bem com o pai. E ele volta e ninguém sabe que ele está diferente só por fora, que o sofrimento que ele passou fez com que ele mudasse por dentro também. E aí um certo dia ele vai visitar para quê? Que quem sustentava ele era o pai. A fábrica do pai dele. Aí ele, como esse carro de guerra, ele era o superior, que ele é o filho do dono. Ele vai visitar. E o que ele vê, ele não gosta. O que ele vê, ele não gosta. Ele não gosta da maneira como o pai dele trata os trabalhadores. E ele fica extremamente incomodado com aquilo. E para mim aquilo é mais um dos motivos que faz com que ele decida ir embora de casa. Talvez porque ele se sentisse culpado de ser sustentado por aquele dinheiro vindo de pessoas tão sofridas que talvez para ele o dinheiro não vinha do pai dele, vinha dessas pessoas que estavam sustentando ele e que não tinham nenhuma dignidade ali naquele trabalho. Não é todo trabalho que é digno. A dignidade, ela tem que acontecer na realidade, né, de fato. Até porque o esforço das pessoas é real, né? Então, elas precisam receber isso, né? E aí ele se despe, né? Ele fica nu, tem aquela, não sei se vocês já viram em algum filme. Ele devolve tudo para o pai dele, acho que de dia ainda, não sei se é em praça pública, tudo diante de todos, né? Talvez por isso, porque ele desprezasse o modo como o pai dele ganhava dinheiro, né? Através do sofrimento dessa massa, né? Como desses soldados de infantaria. É isso. Tchau, Deus abençoe vocês.